Fala, galera. Temos aqui uma questão onde a gente vai utilizar o princípio da superposição, tá? Então, um circuito não muito complexo, mas aqui ele pede o seguinte, ó, determine o valor da corrente I que passa aqui pelo resistor de 3 ohms da figura a seguir. E para essa configuração nós vamos utilizar o princípio da superposição. Para isso precisamos avaliar o que é que diz o princípio da superposição. Basicamente, a tensão que eu tenho nesse resistor de 3 ohms, ou também se eu quisesse avaliar para o resistor de 2 ohms também, daria no mesmo, você poderia avaliar. Então, basicamente, a tensão que eu tenho aqui, que é V0, ele vai ser dado a partir da colaboração de uma fonte de tensão independente mais a colaboração da outra fonte independente também, só que aqui é uma fonte de corrente, beleza. Então, eu tenho a colaboração dessa fonte de tensão, essa é uma tensão V1, mais a colaboração dessa fonte de corrente, vou chamar de V2. Então, pelo princípio da superposição, eu posso fazer o seguinte, eu vou desligar uma fonte de tensão independente, vou tratar como se essa fonte não existisse e vou encontrar o nosso V1, né? E aqui passa a corrente 1 e aqui nós teremos corrente 1 também, porque já que essa fonte de tensão que é dependente, depende do valor da corrente dela aqui, ó, I, que é a corrente que passa aqui, esse I que eu tenho aqui, ó, ele vai ser I1 se for a partir dessa fonte ligada. Aqui passa em 1, aqui tem que ser em 1. Detalhe, precisamos observar esse detalhe. Perfeito. Então, galera, aqui está o esquema com a fonte de corrente desligada. Você percebe que não vai ter passagem de corrente elétrica entre esse ramo aqui, esse trecho não vai existir mais. AB, fonte de corrente desligada, não vai ter passagem de corrente elétrica nesse trecho. Então eu desconsidero 100. E aqui fica mais simples a gente utilizar o método de Kirchhoff, o método das malhas. É interessante a gente utilizar. Eu coloquei aqui o caminho de percurso da malha e vou fazer o somatório das tensões em cada componente que eu tenho aqui. Quando eu fizer esse somatório, tem que ser igual a 0 no final. Né? Faço aqui uma volta, vai ser que se eu sair desse ponto, ó, avaliar o somatório das tensões, ó, e voltar nesse mesmo ponto, o somatório vai ser o quê? 0 tensões. Então, vou calcular. A ideia vai ser o seguinte, ó. Nesse sentido, eu tenho um sentido horário. Então, ele passando nesse sentido, começando aqui no ponto B, ó, ele vai entrar no polo negativo. Já posso colocar aqui que o somatório vai ser dado a partir de menos 24 volts. Eu tenho a corrente 1 no mesmo sentido do percurso alfa que eu adotei. Você pode adotar aqui o sentido do alfa, pode ser sentido horário ou sentido anti-horário, você que pode escolher, não tem problema. Então, perceba que a corrente ele tem o mesmo sentido do percurso alfa que eu coloquei como referência. O que é que eu posso fazer aqui? Mais 3 e 1, que é a tensão, a queda de tensão no resistor de 3 ohms. Continuando, aqui eu ainda tenho o nosso I1. Lembre-se que aqui, no nosso caso, é I1. Eu vou ter mais 2 I1 na sequência. Entrando no polo positivo, o meu percurso da malha, eu vou colocar mais 3 e 1 aqui. Isso tudo vai ser igual a 0. Olha que interessante, eu já posso calcular a corrente 1. Para mim já vai ser interessante, porque eu já posso calcular a corrente 1. 3 mais 2 aqui, 5 com 3, 8. 8 e 1 vai ser igual a 24 passando para o outro lado. E 1 vai ser igual a 24 sobre 8. E 1 ele vai ser igual a 3 amperes, beleza? Conseguimos encontrar aqui a corrente elétrica em 1. Então, foi interessante a gente fazer pelo método da malha, porque a gente tem uma malha aqui, dava para fazer somente seguindo esse caminho e encontrar a equação, só tem uma corrente nessa avaliação, pronto, eu já encontrei o valor dela, bem tranquilo, bem tranquilo. Corrente 1 é igual a 3 amperes. Então, se eu quiser encontrar a tensão V1, basta que eu faça o seguinte, ó, a tensão, a gente sabe que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, nada demais. Então, se eu multiplicar a corrente com a resistência, eu vou ter a tensão. Nesse caso, tensão no resistor de 3 ohms, tensão V1. V1 vai ser o R1 vezes I1. Logo, a tensão em 1, ele vai ser a resistência de 3 ohms vezes a corrente elétrica que eu acabei de encontrar. Nesse caso, a corrente elétrica é 3. Então, a nossa tensão vai ser igual a 9 volts, que eu já encontrei esse termo daqui. Pronto. Beleza.
A partir do momento que eu encontrei esse valor, encontrei esse termo, agora eu vou em busca do V2. O que é que eu vou fazer para V2? Eu vou desligar a fonte independente de 24 volts, vou deixar ligado agora a fonte de corrente de 7 amperes, beleza? Então, deixando ligado aqui, eu vou ter V2, aqui agora vai ser I2 e aqui vai ser I2 também. A fonte que eu vou ter aqui, atenção, é uma fonte de tensão dependente, não esqueçam, pessoal, não esqueçam. Fontes dependentes, eu não vou poder desligar para fazer análise da superposição. Só desligamos fontes independentes para fazer essa análise da superposição. Beleza. Então aqui eu vou descer, né? Nós temos o desligamento da fonte de tensão independente. Quando eu desligo a fonte de corrente, beleza, eu não tenho passagem de corrente elétrica, isso aqui vai ser zero de passagem de corrente elétrica, 0 amperes, né? Perfeito. Só que quando eu desligo uma fonte de tensão, eu tenho passagem da corrente elétrica. Só que aqui vai esse fio, essa passagem aqui que eu tinha um elemento, ele vai se comportar como um curto-circuito. Então aqui, pessoal, a gente vai ter apenas a passagem da corrente elétrica e pronto. E 2 aqui passando sem nenhuma alteração. Aí encontra com o nó A. Beleza, então aqui nós temos o nó A. Eu vou fazer agora essa questão por análise nodal, porque temos um nó, então dá para fazer por análise nodal. Pelo nó A, nós temos I2, nesse caminho, eu tenho 7 amperes e I3 saindo. O que entra no nó tem que ser igual ao que sai. Então, eu já posso dizer que I2 vai ser I2 mais os 7 amperes, que vai ser igual a I3, dessa forma. Então, pela análise nodal, o que, é que a gente vai avaliar pela análise nodal? A fórmula está aqui, ó. Deixei aqui no cantinho. Jogar um pouquinho mais para cima. A corrente elétrica é V saída menos V entrada dividido pela resistência. Então, basicamente é isso aqui que vai acontecer, ó. A nossa saída da corrente elétrica, vamos pegar aqui esse ponto 0 volts. Perceba que o terra que eu coloquei aqui. Você pode indicar onde vai estar o terra, 0 volts. Não tenho nada de elemento aqui também, 0 volts, ó. Mesmo segmento, não tenho nada de elemento, 0 volts também. Então, nesse ponto, se eu pegar esse ponto aqui como saída da corrente elétrica I2, e realmente ele é, né? Eu vou encontrar os 3 ohms e a entrada vai ser do nó A. Potencial na saída, onde ela sai, 0 volts, então aqui é 0 e 2. E 2 vai ser igual a 0 menos ponto de entrada, potencial VA. Isso aqui agora é dividido pela resistência R3 ohms. Então, o I2, para a gente, ele vai ficar menos VA dividido por 3. Perfeito. Esse é o nosso I2. E o I3, posso avaliar também. Você vai avaliar a partir do nó. Coloca o somatório das correntes que você vai ter, na verdade. E com esse somatório, eu vou perceber que eu tenho I2 e I3. Sendo I2 essa equação, eu vou encontrar também a minha equação I3 em relação ao potencial elétrico que eu tenho entre os polos. Ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, vai seguir essa sequência. Saída vai ser VA. Ó, VA no ponto de saída aqui vai ser, então, potencial no ponto A, menos esse I, ele entra no polo positivo da nossa tensão 3 e 2. Então, ó, se entra no polo positivo, esse menos aqui já é da fórmula, V entrada é positivo, 3 e 2. Posso colocar aqui 3 e 2. Ah, se tivesse virada de cabeça para baixo, se aqui fosse menos, aqui fosse mais, você ia fazer como? Saída VA menos a entrada, ó, menos, ficaria menos 3 e 2. Ficaria menos 3 e 2. Menos da fórmula e menos do valor, porque ele está entrando pelo polo negativo. Então, ficaria menos 3 e 2. Só uma dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Na hora que fizerem essa avaliação, vocês podem fazer dessa forma. Então, menos aqui, 3 e 2 é positivo, fechou. Passou por qual resistência? 2 ohms. Então, está aqui 2 ohms. E 3 vai ser VA menos 3 e 2 dividido por 2. Tranquilo. Só que o nosso I2, ele é menos VA sobre 3. Então, eu posso escrever dessa forma. VA sobre 2 menos 3 vezes menos VA dividido por 3. Perceba que aqui nós podemos cortar o 3 com 3. Vai ficar VA menos com menos vai dar mais. Ou seja, I3 ele vai ser igual a 2 VA sobre 2. Onde a gente vai poder cortar, cancelar, né? E vamos obter aqui a resposta de que o nosso I3 ele vai ser numericamente igual ao potencial no ponto A. Agora que temos essa impressão,
eu posso substituir essas informações dos potenciais elétricos, eu posso substituir essas informações a partir da equação primordial que nós temos, I2 mais 7, que é igual a I3. I2 eu já tenho a informação em termos de potencial, então vou pegar a equação I2 mais 7 é igual a I3. I2 menos VA sobre 3, então vou colocar menos VA sobre 3 mais 7 igual a I3 VA. Pronto, eu já vou encontrar, nós já vamos poder encontrar o valor de VA. Então, vai ficar VA mais VA 21 dividido sobre por 4 e teremos 5,25 volts. Na hora que a gente for poder calcular, lembrando que tensão é diferença de potencial. A gente encontrou o potencial em A. Ó, para a gente calcular a tensão, lembrando que a gente agora vai ter V2, já que é a participação desses 7 amperes, coloquei aqui, já fizemos esses ajustes, né? Perfeito. Maravilha, tá do jeito que precisa estar. 5,25 volts, foi o que foi que eu encontrei? Encontrei esse potencial aqui, ó. Mas como eu preciso calcular a diferença de potencial entre dois polos para calcular a tensão que eu tenho aqui, o que é que eu posso fazer? A dica é que se tem resistor no meio desses pontos que você quer calcular a diferença de potencial, até porque eu quero calcular a tensão, a queda de tensão nesse resistor, não esqueça disso, basta que a gente utilize a fórmula da multiplicação entre a resistência e a corrente elétrica. Então é o seguinte, o que é que vai acontecer aqui pra gente? Já encontrei 3, né? Automaticamente a gente acaba encontrando em 3, são numericamente iguais. Então, se VA são 5,25 volts e 3 vão ser 5,25 amperes. Com essa informação agora, nós podemos calcular o I2. I2, de 2, ele vai ser igual a I3 menos 7. Então, a corrente I2 ele vai ficar I3, 5,25 amperes, menos 7. I2, calcula a diferença, 5,25 menos 7. Nós vamos ter aí menos 1,75 amperes. Se encontramos que ele deu um valor negativo, quer dizer que o sentido real dele, na verdade, não é esse, é o sentido contrário, mas eu vou deixar aqui, não tem problema, pode deixar assim. O sinal já indica o sentido real dele, da corrente elétrica, nesse percurso que eu tenho aqui, no resistor de 3 ohms. Com esse cálculo, nós teremos aí 3 vezes 1,75 negativo, que vai ficar menos 5,25 volts. Tá aí. E agora que a gente acabou de encontrar esse valor, eu tenho tanto V1 quanto V2, eu vou fazer o somatório. Opa, V1 9, V2 5,25 negativo. Então, V0, que é o valor que eu coloquei como a tensão mesmo, de fato, no resistor de 3 ohms, a tensão real, vai ser igual à participação de V1, 9 volts, mais, só que o V2 é menos 5,25. Aí vocês já observam que V0 ele vai ser dado aí a partir de quanto? Ele vai ficar 3,75 volts. Pronto. No momento que eu encontro o V0, dá para encontrar aí na verdade o I, dá para encontrar a corrente que vai ser passada aqui num resistor de 3 ohms. Como assim? Vou utilizar a mesma fórmula que eu venho sempre aqui utilizando. Resistência é igual a tensão sobre I, posso isolar o I, vai ser igual a tensão sobre a resistência, I vai ser igual à tensão que eu tenho, a tensão de fato que eu tenho, que são 3,75 volts, isso tudo dividido por R, 3 ohms, logo a corrente elétrica vai ser dado por 3,75 dividido por 3, que eu vou encontrar 1,25 amperes, que a resposta alternativa é a letra D de dado. Perfeito? Letra D de dado é a resposta correta e finalizamos a questão. Princípio da superposição, galera. É isso aí que a gente precisa fazer, essa análise aí, essa sequência. Valeu? Show de bola. Checkmate.